Nossa primeira live aqui no Já Maravilhamento. Estamos inaugurando hoje. Eu nem acredito que a gente está nesse momento. Estou muito feliz. Eu espero que vocês estejam felizes também. O planejamento da nossa aula de hoje está muito legal. Bom, eu achei muito legal, né? Foi eu que planejei. Eu espero que vocês gostem. Teremos história, teremos muitas coisas aqui pra gente entender o que que é isso. O que que é esse maravilhamento? Por que que eu estou chamando de gel maravilhamento? Gente, só que aconteceu uma coisinha. Quando eu criei o temporizador, tô me habituando, né, gente, de ter dois perfis. E quando eu criei o temporizador, eu criei aqui no Gel Maravilhamento e lá na Educaetos. Então, as pessoas que marcaram lá só vão ser avisados se eu entrar rapidamente na Educaetos aqui, tá? Para eles serem avisados. Então, eu vou entrar rapidamente. Vou chamar a Educaetos aqui rapidamente. O Moisés vai atender lá, vai ficar mostrando uma parede, tá? Mas vai ser bom. Então, para o pessoal ser avisado. E na próxima eu já sei. Temporizador aqui. Então, assim, estou me habituando agora com dois perfis. Mas enquanto isso, a gente vai conversando. Estamos vendo. Ó, o Moisés botou um globo, gente. Isso que é chiqueza, ó. Tá bom, tá ótimo. Então, só para o pessoal da Educaet entrando aí, depois a gente vai ficar só aqui. Vai ser uma aula com apresentação de slides. E eu quero começar pedindo para vocês falarem aí, vão digitando de que parte do Brasil vocês são, ou do mundo, por favor. Enquanto a gente curte essa musiquinha. Não, eu tô assim. Coração acelerado. Gente, sério, eu tô nervosa. Faz tanto tempo que eu não fico nervosa para dar uma live, hoje eu tô nervosa. Pessoal que recebeu o aviso aí pela Educaetos, eu só entrei um pouquinho, já vou tirar a Educaetos também. É só porque eu acabei botando o temporizador aqui e lá. Olha que beleza no sul, nordeste. Ó, sudeste aqui também. Ó, o norte, maravilha. Minas, coisa boa. Maravilha. Que coisa boa. Tá saindo um barulhinho aí, Moi. Uhum. Muita gente de Minas também, né? Ah, que maravilha, gente. O João, o barulho do João. Beleza, legal. Gente, então vocês podem aproveitar também ir no aviãozinho e mandar, tá, para os amigos de vocês, para eles estarem aqui presentes nesse momento especial, viu? Podem mandar aí também. Vamos deixar só mais uns 3 minutinhos com a Educaetos aqui, aí o Moisés já fecha a live, tá? Ceará, Divinópolis. Legal. Agora eu tenho uma outra pergunta. Quem aqui já me acompanha, tá? Ou quem aqui começou a me acompanhar aí de uma semana para cá? Bota aí se você é veterano ou se você é calouro, para eu saber também. Veterano ou calouro? Por favor. Vamos vendo aqui. Veterana, verdade. Analina é veterana, com certeza. Então, Fran, não sabe bem se é veterana ou caloura, né? Já dá para dizer que é veterana. 2 meses acompanhando, já dá sim. Veterana. Ah, beleza, que coisa boa. Ótimo, uma galera aí. Então tá bom. Moi, acho que você já pode fechar. Eu acho que quem ia entrar e depois a gente deixa. Aí você deixa um aviso para mim no stories da Educaetos. Aí você fecha por aí que eu não consigo te tirar. E aí a gente vai começar, porque tem muita coisa para ver hoje, tá? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é o seguinte. A gente fez. Isso é uma coisa muito importante da gente alinhar. Antes da gente começar
Deixa eu desativar comentários aqui rapidinho. Antes da gente começar a realmente trazer os conteúdos, eu quero mostrar para vocês isso daqui. A gente pegou a própria logo da Educaetos, botou um globo aí e botou o Já Maravilhamento junto, tá? Porque essa é uma página que continua sendo vinculada à Educaetos, tá? Então, a gente está chamando do grupo Educaetos. E depois se surgirão outras, de outras áreas do conhecimento, eu não sei dizer para vocês ainda. Nesse momento, a gente está começando com o Já Maravilhamento, tá? E assim é que a gente vai... Enfim, é assim que a gente vai referenciar todas as nossas imagens. Então, continua sendo uma parte da Educaetos. Eu sou Educaetos. Só que o que eu percebi, gente, que estava realmente muito complicado para mim, de falar da geografia da forma como eu quero falar e com, assim, o nível de intensidade que eu quero falar lá dentro. As coisas estavam ficando muito confusas. Então, por uma estratégia mesmo, para eu poder trazer mais coisa, né? A gente tomou essa decisão e eu tô muito feliz, de verdade. E a gente já vai ter aí, a gente já tem um cronograma de postagem, de produção de conteúdo bem profundo, já bem estabelecido para um mês. Então, assim, tá vindo muita coisa legal. Vai aqui no aviãozinho, gente, chama os amigos de vocês, pais, educadores, professores. Vamos trazer a galera para assistir aqui. Então, vamos lá. Gente, eu vou começar essa live de lançamento desse Instagram, desse canal, com um mito, tá? De Prometeu. A história de Prometeu. Não sei se vocês já ouviram, mas vamos ouvir aqui. E aí eu coloquei aí Prometeu e o poder do fogo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som para não atrapalhar. Mas é live com fundo musical. Então eu vou ler aqui o trecho, tá? Acompanha aí, porque é muito importante para a continuação do conteúdo que vem hoje. Então, Prometeu e seu irmão, Epimeteu, eram titãs, membros de uma raça de gigantes. No início dos tempos, os deuses travaram uma grande batalha contra os titãs para decidir quem governaria o universo. Os deuses venceram e quase todos os titãs foram destruídos. Os deuses criaram a terra a partir dos corpos dos adversários mortos. Com os ossos dos titãs fizeram os rochedos e as montanhas. Com o sangue fizeram o mar, os lagos e os rios. Fizeram as estrelas com seus olhos, o capim e as árvores com seus cabelos. Como Prometeu e seu irmão tomaram o partido dos deuses, foram recompensados com a tarefa de povoar o mundo com seres vivos. Pela terra, então, olha, você já percebeu que o Prometeu e o Epimeteu ficaram do lado dos deuses, ainda que eles fossem titãs, então eles não foram destruídos. E aí eles foram, né, recompensados com a tarefa de povoar o mundo com os seres vivos, todos os seres vivos. Pela terra já rastejavam criaturas pálidas e disformes. Zeus, o rei dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons, encarregando-o de distribuí-los entre aquelas criaturas. Prometeu deveria inspecionar o trabalho do irmão Epimeteu, garantindo que cada ser recebesse de fato uma dádiva. Epimeteu apressou-se em distribuir os dons dos deuses. A algumas criaturas ele deu a capacidade de voar, a outras o dom de nadar no mar. Algumas ganharam garras e dentes afiados, a outras foi dada a habilidade de correr, escavar e saltar. Algumas criaturas ganharam penas, outras receberam pelos. Algumas ganharam escamas, outras receberam conchas. Também foram dádivas de Epimeteu a juba do leão, as listras da zebra, a tromba do elefante, a cauda do pavão, as manchas do leopardo. Depois de repartir todos os dons, Epimeteu chamou Prometeu para ver o que ele tinha feito. Belo trabalho, disse Prometeu, mas ao notar duas criaturas muito frágeis que rastejavam nuas pelo chão, ele perguntou: e esses dois são seres humanos? Não tem nada para lhes oferecer? Ora, eu me esqueci dos humanos. Nunca reparei neles, disse Epimeteu muito confuso. O que vamos fazer? Distribuir todos os dons de Zeus aos outros animais, não sobrou nada. Precisamos achar alguma coisa para eles. Caso contrário, se tornarão as criaturas mais baixas e mais miseráveis da terra, disse Prometeu. Já que não sobrou nada, vou ver o que encontro no Monte Olimpo, onde vivem os deuses. Prometeu subiu até o alto do Monte Olimpo, levou junto uma tocha apagada, pois já sabia o que tentaria obter para dar aos seres humanos. Sem que ninguém visse, ele acendeu a tocha na roda do carro com que Apolo, que é o deus do sol,
atravessava o céu todos os dias. Então Prometeu correu montanha abaixo e entregou a tocha acesa aos seres humanos, dizendo: vocês serão fracos e nus para sempre. Nunca terão a força do elefante, nem a velocidade do cavalo, nem a astúcia da serpente, nem a majestade da águia. Mas com a dádiva que estão recebendo agora, poderão dominar todos os outros animais. Este é o fogo. Se usarem com prudência, poderão governar o mundo. Se usarem com imprudência, poderão destruir a si mesmos. A escolha é de vocês. No início, os seres humanos usaram o fogo para se aquecer. Mais tarde, aprenderam a fazer roupas e ferramentas. Aprenderam a caçar e cultivar frutas e verduras. Construíram aldeias, depois povoados e cidades. Os seres humanos tornaram-se senhores do mundo. Passaram a governar os outros animais como fazem até hoje. Mas nem sempre se mostraram dignos da dádiva de Prometeu. E aí, Zeus fica muito bravo, né, com o que Prometeu fez. De posse do fogo, os homens poderiam tornar-se poderosos e ousados. Talvez algum dia chegassem até a desafiar os deuses. Então Zeus condenou Prometeu a um terrível castigo. Mandou acorrentá-lo a uma rocha no topo de uma montanha. Lá um abutre faminto vai sempre arrancar um pedaço de sua carne, que se recompõe à medida que é devorada. Às vezes, quando sua tortura se torna insuportável, Prometeu solta gemidos e tenta soltar-se das correntes, fazendo a terra tremer. Por isso ocorrem os terremotos. Então, nesse conto, né, o que a gente tem aqui, nesse mito, né, melhor dizendo, o que nós temos aqui é a história de como o fogo, né, chegou até nós. Esse primeiro, vamos dizer, essa primeira fonte de energia que nós conhecemos e como ela chegou até nós. E essa ideia de acender a tocha, ela tem algumas interpretações interessantes para a gente conversar aqui sobre essa ideia. E é a partir dela que nós vamos caminhar, tá? O que acontece? Gente, se a música ficar alta, vocês avisam, tá? Por conta dessa história de Prometeu ter acendido a tocha no sol, né? Lá no carro do deus que representa o sol. Nas Olimpíadas, sempre na Grécia, e isso permaneceu, né? Depois a gente sabe, todo mundo aqui já viu uma Olimpíada, né? Eles mantiveram essa prática de acender a tocha. E como acontece isso, né? Uma pessoa acende, como que se fazia, né? Uma pessoa acendia a tocha até se cansar, aí uma outra pessoa pegava essa tocha e ia, né? Até o máximo, até se cansar, até que outra pessoa pegava a tocha. Isso acontecia nos tempos áureos ali da Grécia, e essa tocha era acesa em homenagem à Hera, tá? Não apenas nas Olimpíadas, mas também nas Olimpíadas, tá? Outros jogos que aconteciam também, que não apenas os Jogos Olímpicos. E acender essa tocha tinha um simbolismo muito interessante. Eles acendiam para Hera, que é a esposa de Zeus, né? Mas tinha a ideia da vida. A tocha representa a manutenção da vida, né? Então, eu, Janaína, tenho a minha tocha da vida acesa, eu estou viva, né? Então, ó, se eu estou viva, a minha tocha ela está acesa. E eu passo essa tocha, mesmo que eu não esteja mais aqui, os meus filhos e os netos, e eles continuarão acendendo essa tocha da vida, né? Então, tem esse sentido também da continuidade, da manutenção, né? Tem um trecho do Tesouro da Juventude que ele diz, né, que essa tocha não perecerá de todo quando tivermos completado nossa existência. Nossos filhos a receberão e mais tarde a transmitirão a nossos netos. É a chama da vida, cuja origem se perde na madrugada do tempo, né? E isso é muito interessante. E é um outro sentido. Então, inclusive nos mitos gregos, então, quando você tem a chama, uma tocha acesa, né, nas histórias dos mitos, está representando a vida de alguma forma. E quando você tem uma tocha tombada, é a morte, tá? E tem um outro sentido que a gente pode dar a essa tocha, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que é o conhecimento. Cada pessoa acende, vamos dizer assim, ou dá uma continuidade, carrega um pouco essa tocha do conhecimento para mais além, né? Ao longo do tempo, vários estudiosos, pesquisadores, pessoas apaixonadas pelo planeta, apaixonadas pelo mundo e querendo entender como a Terra funcionava, como o Sol funcionava, como tudo funcionava, carregou essa tocha, né? O tanto que pôde, explicou o máximo que pôde e passou para uma outra pessoa que continuou explicando o máximo que pôde, né?
Então, o conhecimento, né, a gente visualizar, né, o conhecimento como essa tocha que ela é repassada. É a tocha da vida, mas é a tocha do conhecimento também, que é passado ao longo dos anos, à medida que os seres humanos conseguem ir compreendendo mais o funcionamento de toda essa perfeição que está em volta de nós, né? E daí eu vou trazer uma frase aqui para vocês que eu acho de uma força muito, muito grande, né? Que ela é atribuída a Bernardo de Chartres, tá? E olha o que ela diz, né? Isso está numa história, num livro sobre a história da Idade Média, tá? E é atribuído ao Bernardo de Chartres. Somos comparáveis a anões encavalitados sobre os ombros de gigantes, os antigos. Vemos, portanto, mais coisas do que eles viram e vemos mais longe do que eles. Mas se nós não subirmos nos ombros desses gigantes, ou seja, das pessoas que vieram antes da gente e que tentaram entender as coisas antes da gente e explicar o que é o Sol, o que é a Terra, o que são as marés, a Terra é redonda, a Terra é plana, a Terra gira, o que está acontecendo, que casa é essa que nos foi dada, né? Que lugar é esse que nos foi dado? Se a gente não sobe nesses ombros desses gigantes, a gente não vai conseguir ter isso que ele fala nessa frase, né? Que é ver mais e mais longe, tá? Então, mas se a gente se coloca como anões que estão ali, ó, grudados, né, encaixados assim, ó, nos ombros de gigantes, a gente vai enxergar muito melhor. E como a gente se coloca em cima desses ombros desses gigantes? Estudando. Não há outro jeito. Se a gente quer poder ver mais além, ou seja, não ter que começar vendo tudo que os outros querer reinventar a roda, né? Ou querer começar do zero, desconsiderando tudo o que já foi caminhado até aqui. Se a gente não tem essa arrogância, se a gente entende que a gente pode aprender com pessoas que já trilharam ou já carregaram essa tocha do conhecimento, então a gente está preparado para o estudo, a gente está preparado para a vida intelectual, a gente está preparado para se maravilhar também, tá? Então, essa tocha representa esse ombro, essa tocha que vai sendo repassada, né? Representa esse ombro desse gigante. E tem uma outra forma da gente visualizar que eu acho muito interessante, que é essa que eu trago para vocês também. O conhecimento humano é como uma pirâmide organizada por ginastas. Então, imagina um monte de ginastas um em cima do outro, né? Os primeiros sustêm os segundos, estes os seguintes, e sempre o que está mais alto possui uma visão mais ampla, um horizonte mais extenso, graças ao esforço e até ao sacrifício dos que o precedem. Vou beber uma aguinha aqui. Então, quando a gente vê dessa forma, né? O que é o conhecimento? É essa pirâmide, né? Um vai subindo em cima do outro, um ginasta em cima do outro, e permitindo com que a gente vá tendo uma visão mais ampla e um horizonte mais extenso. Então, e é graças ao esforço e ao sacrifício de quem veio antes de nós. Então, imagine como foi para os primeiros homens chegar nesse planeta e não saber nem que existia, né? Nem entender direito se o dia e a noite estariam realmente sempre ali, né? Hoje a gente não questiona que o sol virá todos os dias e que a lua virá todas as noites. Ninguém duvida que isso acontecerá. Mas será que eles não duvidaram que isso pudesse acontecer em algum momento, né? Imagine como foi o espanto deles, não sei, ao chegar um inverno rigoroso ou uma seca rigorosa. Enfim, tantas coisas que foram necessárias de serem descobertas para que a gente possa hoje ter todo esse conforto que nós temos. E ainda assim encontramos motivos para reclamar, né? Mas há um preço muito caro também de ter todo esse conforto que nós temos na atualidade, que é justamente a falta de visão que nós temos sobre como tudo funciona, né? A água sai da torneira, a comida vem do supermercado, não é? Então, a gente não sabe o que acontece com o que vai lá da privada, né? Com os nossos dejetos lá, os nossos restos. Então, tudo está tão pronto que a gente começa a achar que as coisas elas não precisam necessariamente serem explicadas. A gente vê todo dia o vidro na nossa janela e a gente não para pensar o que é o vidro, como se faz um vidro, como é que descobriram o vidro, como pode existir uma superfície translúcida como um vidro. Ele nasce assim na natureza, ele brota assim da natureza ou ele precisa viver algum tipo de transformação química? Então as coisas estão tão dadas para nós que nós perdemos
algumas coisas fundamentais, né? Primeiro, o de se maravilhar com o encanto que é um vidro, por exemplo, né? Isso é uma coisa já produzida, construída, mas a gente poderia falar do encanto de uma lua cheia ou de qualquer outra coisa que está aí, né, na natureza, que não precisa de nós para existir. A gente perde esse encanto e por a gente perder esse encanto, a gente perde também os questionamentos, né? A gente perde a especulação de querer entender por que as coisas são do jeito que são. E esse é um resgate que nós precisamos fazer com as nossas crianças, esse é um resgate que nós precisamos fazer com os nossos jovens. E talvez se tenham aqui professores de geografia me assistindo nesse momento, eles devem estar pensando, meu Deus, que geografia é essa que essa mulher está falando, né? E porque não é assim que a gente vê na escola, não é dessa forma que a gente vê na faculdade, mas é essa forma que a gente vai ver aqui. A gente vai encontrar uma forma de fazer geografia que eu acredito que seja a forma ideal. Por isso, geomaravilhamento. Vocês vão entender melhor ainda o maravilhamento aqui ao longo da nossa aula de hoje. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar a esse estudo. E como a gente estuda? A gente estuda fazendo a observação daquilo que está ao nosso alcance dos nossos olhos nesse momento. Quando a gente viaja, é uma oportunidade de um estudo. Quando a gente lê um livro, é uma oportunidade de estudo, não é? Sempre reconhecendo e sendo grata a esse sacrifício e esforço que aqueles que vieram antes de nós tiveram, né? Mas para que a gente possa, de fato, conhecer mais, ir além. Há muito ainda para se conhecer, há muitas coisas inexplicadas ainda. Apesar de termos muitas coisas prontas, dadas a nós, há muitas coisas inexplicadas. Tanto sobre o corpo humano, quanto sobre a própria Terra e o seu funcionamento, sobre os seus interiores, inclusive sobre os corpos celestes que estão ao redor de nós. Também há muita coisa inexplicada ainda, tá? E aí, a gente caminhando, né? Um bom exemplo para isso também, né? A gente estava falando sobre o fogo, né? O fogo, ele é a primeira fonte de energia que o ser humano teve acesso. Nós sabemos disso, né? Olha aí, o mito de Prometeu nos mostrando isso, né? O fogo foi a primeira fonte de energia que nós tivemos acesso. Usamos para calor, usamos para nos aquecer, usamos para cozinhar e usamos hoje para tantas outras coisas, para fundir metais, produzir uma série de coisas. O que o fogo é capaz de fazer, gente? Meu Deus do céu. E, no entanto, não há quem saiba explicar com precisão como surgiu o fogo. Não há quem saiba explicar com precisão como surgiu o fogo. Esse é apenas um exemplo das coisas que nós ainda temos para conhecer. E são muitas. E estamos acostumados a pensar que para que isso ocorra, isso é coisa dos cientistas. Nós não. E por que não? Porque se nós não começarmos os nossos estudos a caminhar, a entender, a observar, por que nós não podemos chegar a algum tipo de compreensão, ter uma intuição que nos explique determinados fenômenos que não estão tão exatamente desvendados ainda, como, por exemplo, o que existe no centro da Terra, como a gente falou, né? Quando havia toda uma ideia de que a Terra era plana, eles já começaram a perceber, olha, a Terra é plana, tem o céu e a Terra é plana. Ah, mas a Terra tem uma profundidade, porque eles tiveram acesso aos vulcões, às crateras. Aí começaram a perceber que a Terra, ainda que fosse plana, eles compreendiam como plana, tinha uma profundidade, né? Mas aí, ao longo do tempo, eles vão avançando e vão entendendo, olha como é que os barcos, as caravelas aparecem no horizonte. Isso, inclusive, está no caderno geográfico 1, 2, no 2. Olha como é que as caravelas aparecem no horizonte. Se a Terra fosse plana, o barco deveria aparecer de uma vez e só ir crescendo, né? Mas não é assim. Primeiro aparece a ponta, depois do casco, né? Depois começa a aparecer o mastro e aí a gente vai vendo o navio todo aparecendo e tal. E aí foram surgindo outras justificativas para a Terra ser redonda, até que chegou na viagem, por exemplo, de Fernão de Magalhães, que inclusive é a nossa primeira postagem, eu já vou fazer um spoiler, a nossa primeira postagem para iniciar as postagens aqui na nossa página vai ser sobre Fernão de Magalhães, porque eu acho ele incrível, é uma história que me comove muito, assim, eu gosto muito e vou compartilhar com vocês aqui. Então, o fogo, nós sabemos, é a primeira fonte de energia e ainda assim a gente não sabe explicar exatamente a sua origem. A gente não sabe explicar exatamente a sua composição. A gente sabe que determinados materiais, eles são inflamáveis quando colocados em atrito, né? Que eles produzem fogo, mas não são todos os materiais. Então, existem muitas conjecturas, mas muito pouco ainda explicado.
Existe muito mistério realmente em tudo que existe aqui na Terra. E é por isso, né, por existir esse mistério, né, e as coisas serem incríveis, é que os mitos nascem. A gente começou lendo o mito de Prometeu, e fala sobre a origem dos seres humanos e fala sobre a origem do fogo. Porque são coisas incríveis. E aí, diante do extraordinário, o mito, ele é uma solução de explicação. E a gente não pode achar que em sala de aula ou com os nossos filhos, a gente vai apenas trazer aquilo que é estritamente científico. Porque o mito, ele é uma tentativa do intelecto humano, por meio do imaginário, de explicar as coisas como elas são. E tem uma força poderosíssima em termos de desenvolvimento do gosto pelo saber, de querer conhecer. Então, a gente não pode achar, eu sou professor de geografia, então eu só posso trazer, olha, o Sol é uma estrela de não sei o quê, de 8 bilhões, de blá, 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 e aí vai demorar 8 minutos no dia que explodir, sabe? Não, calma, será que precisa ser dessa forma? Né? Então, por que os mitos e contos e fábulas se utilizam muito dos fenômenos da natureza? Porque eles estão diante de algo extraordinário. E para explicar o extraordinário, a literatura é um grande caminho. E isso pode vir, sim, no nosso ensino, na nossa sala de aula. Eu quero trazer essa frase para vocês porque isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. E que a gente não pensa, a gente não foi ensinado a pensar dessa forma. O mundo não é algo comum. O mundo, ele é repleto de coisas extraordinárias. O mundo é repleto de coisas extraordinárias. Quando a gente começa a achar que tudo em volta da gente é muito comum, é muito ordinário no sentido de comum mesmo, tá? Tá aí, gente, tá sempre aí, é assim que tá dado e pronto, e tá resolvido. Quando a gente não olha no mundo que está em volta de nós, inclusive em nós mesmos, né? O próprio corpo humano, quão extraordinário é. Quando a gente não vê o extraordinário aonde ele existe de fato, existe um grande problema aí. Não ver o extraordinário, não ver que o fogo é incrível, que a terra é incrível, que o sol é incrível. Não reconhecer a existência desse extraordinário, não se maravilhar, é um problema seríssimo. Porque sem o maravilhamento não existirá a vontade de explicar o extraordinário, de compreender o extraordinário. E se uma pessoa não sente a necessidade de entender e de explicar, ela não vai aprender. Os professores me dizem, Janaína, os meus alunos não se engajam, eles não querem saber nada com nada. E eu pergunto, mas os seus alunos, veja, você está ensinando sobre a Terra, você está ensinando sobre a vida na Terra. Os seus alunos, eles estão percebendo o extraordinário que existe nisso tudo? Eles estão encantados com todos os recursos, as matérias-primas, com toda a ordem e a precisão que a Terra funciona? Que o Sol, independente de qualquer coisa, ele vem todos os dias. Ah, Janaína, lá na ponta do Alasca ele fica 3 meses. Claro, a gente explica isso também pela inclinação da Terra. Mas ele está ciente de que o mundo que nos rodeia não é algo comum. É algo incomum, é algo extraordinário. Mas como seu aluno terá essa visão e esse sentimento se você não tiver? Vocês percebem? Mas esse deslumbramento, esse maravilhamento, como ele vem, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente saber. É a partir da observação. A gente precisa colocar os nossos alunos para observarem o mundo, para olhar em volta. E para observar por meio dos livros, por meio da janela, por meio de viagens, saídas de campo, seja o que for. Mas é preciso ter essa observação. Isso é muito importante. E a coisa funciona, né? Mais ou menos, gente, mais ou menos como se a gente fosse... quando a gente começa a observar, a gente se torna quase que um detetive, tá, gente? É quase que um trabalho de detetive que a gente vai trazer na hora do ensino. A gente vai falar muito sobre ensino aqui, essa é apenas uma live de lançamento. A gente vai colocar o extraordinário diante deles e botar para que eles observem, para que eles vejam os pormenores, e mais outro pormenor, e mais outro pormenor, assim como o detetive faz, né? Até que o detetive consegue entender a trama, descobrir a trama, né?
É claro que algumas dessas coisas o ser humano já vem observando há milhares e milhares de anos e nós ainda não sabemos explicar com precisão. Ainda não. Mas nós podemos mostrar para os nossos alunos, para os nossos filhos, até onde nós conseguimos explicar, né? E despertar nele, inclusive, essa sensação de que há mais coisas para serem explicadas. Quando o jovem, uma criança, percebe isso, que há coisas ainda para serem explicadas, isso tem uma força muito grande também. Ele percebe que a presença dele também é importante, que ele pode vir a ser uma pessoa a contribuir, a carregar essa tocha do conhecimento, a contribuir uma grama aí dentro desse trabalho que vem sendo feito pelos seres humanos, graças ao nosso intelecto ao longo das gerações. Então, ainda que ao longo dessa caminhada a gente já tenha cometido alguns erros, não é? Como, por exemplo, a própria explicação que eu dei o exemplo da Terra ser plana e outras tantas explicações errôneas que nós já demos para os fenômenos da natureza, pelo menos a gente está se esforçando a entendê-la, né? E eu sei que a geografia, ela não é só, e aí eu vou usar o termo dos geógrafos aqui, né? Que o geógrafo gosta de fazer essa divisão, geografia física e geografia humana, mas eu acredito muito que é preciso começar por essa observação e esse encantamento em relação à Terra. Porque depois tem a nossa, uma segunda instância, a nossa vida nessa terra. E aí a nossa vida nessa terra, gente, vai vir com mais senso de humanidade. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Por que eu acredito nisso? A partir de uma frase que eu trouxe aqui também. Vocês veem que essas coisas que eu estou falando, não sou apenas eu que estou falando, tá? Vocês vão de sentir-se... Esse aqui também é do Tesouro da Juventude. Vocês vão de sentir-se perplexos diante do mundo se tiverem olhos para vê-lo, se tiverem emoção para senti-lo. A inteligência se alimenta de curiosidade e do alto desejo de ser útil à humanidade. Vocês deixarão de sentir-se em um deserto. Então, o que isso quer dizer, né? A gente vai se sentir perplexo diante de todo o funcionamento do mundo se a gente olhá-lo, se a gente observá-lo e se a gente tiver coração para sentir esse mundo, né? Nossa, Janaína, o que você está falando? Coração na hora de ensinar, não é isso não. Ensina aquela coisa bem assim, olha, eu tenho que escrever quais são os conceitos no quadro, os alunos têm que copiar no caderno, é isso aí que é ensinar. Para mim, não. Essa forma de ensinar, ela é falida. Ela é falida. A coisa precisa ser real. A coisa precisa ser real, gente. E quando a gente está falando de geografia, do ensino de geografia, a gente está falando de uma maravilhosa oportunidade. Uma maravilhosa oportunidade de, a partir de geografia, a gente auxiliar na formação de um ser humano. Equilibrado mesmo, um ser humano que vai realmente acrescentar para isso, para a humanidade. E por que isso? Olha lá, olha. Se a gente desenvolve nas crianças esses olhos para elas verem, esse coração para elas sentirem, né, e respeitarem, e amarem, admirarem a perfeição desse planeta, perceberem esse extraordinário, né, o que vai acontecer? Duas coisas fundamentais. A inteligência vai se alimentar desse interesse de saber, que ele chama aqui de curiosidade, essa vontade de saber. Então, vai ser uma pessoa que vai buscar o conhecimento e que dificilmente será alguém desengajado dentro da sala de aula ou junto dos pais estudando em casa, dificilmente. E vai ter o desejo de ser útil, de carregar essa tocha do conhecimento que eu estou falando para vocês. E hoje, uma das grandes coisas que a gente traz no ensino de geografia, o que é? Sustentabilidade, vamos aprender a separar lixo, vamos fazer projeto de não jogar água na calçada, economia de água no chuveiro, vamos fazer cartilhas. Uma das grandes coisas que trabalha na geografia hoje é isso. Em vários anos do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio. E não é que essas coisas não se possa fazer, mas se você trabalha na origem, na raiz, que é o quê? É justamente a necessidade de ter esses olhos para ver e essa emoção para sentir. Todo esse extraordinário que está em volta de nós, eu vou repetir, o que está em volta de nós não é algo comum. É algo extraordinário. Desenvolvendo isso, verdadeiramente, gente, esses seres humanos estarão prontos para agir com consciência no planeta.
Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. A gente não vai precisar trabalhar pelas restrições, porque a gente trabalhou pela consciência. A gente não vai precisar trabalhar pelas bandeiras, levantar bandeiras. A gente está trabalhando pela consciência. E esse é o melhor caminho. Porque a gente não desenvolve seres humanos adestrados, no sentido de, aqui eu não posso jogar lixo, então eu não jogo. Mas no primeiro momento que não tiver ninguém olhando, eu jogo um lixo ali naquela cachoeirinha lá, isolada, não sei aonde, que ninguém chegar lá, eu jogo lixo. Mas aqui eu sei que eu vou receber uma multa ou qualquer coisa, então eu não jogo. Isso não é conscientização. Entende? Então, a transformação que esse caminho que eu estou trazendo para vocês aqui gera, por mais que isso possa estar parecendo para vocês extremamente diferente do que vocês sempre pensaram ou foram ensinados, mas eu acredito muito que esse caminho é o que vai prover a verdadeira transformação na forma como a gente atua no nosso cotidiano no planeta, né? Para que a gente possa ser verdadeiramente útil, para que todas essas crianças cresçam sendo adultos úteis. E eu achei tão bonito esse final, vocês deixarão de sentir-se em um deserto, né? E qual que é essa ideia de deserto, né? O deserto, ele é associado a uma solidão, né? E o árido, né? Como se não tivesse beleza, como se não tivesse valor, como se não tivesse encanto, né? O deserto, ele tem essa coisa de ser seco, de ser árido, de ser monótono, né? E também a ideia da solidão. Então, a gente vai deixar de se sentir assim, porque a gente vai se perceber diante de uma obra extraordinária, que é esse planeta, que estava aqui diante de nós, antes de nós, que é muito anterior a nós, e que tem regras e leis que nós precisamos seguir. Por mais que nós tenhamos desenvolvido técnicas e ciências e tenhamos superado algumas das limitações que nos é imposta naturalmente, como, por exemplo, as trevas da noite, né? A gente desenvolveu a luz elétrica, como, por exemplo, a nossa capacidade de medir a proximidade de um furacão. A gente não consegue ainda tanto com o terremoto, mas a gente já consegue mais com o furacão. Ou, enfim, poderia estar uma série de outras coisas que a técnica permitiu, a canalização da água, né, do esgoto, a forma como a gente transporta, né, os produtos, os alimentos, para que a gente consiga receber numa velocidade rápida, né, um alimento perecível, uma série de outras coisas. Então, a gente desenvolveu as técnicas, as ciências, mas a gente só foi capaz de fazer isso porque a gente primeiro observou o mundo, se encantou com ele, fez perguntas, começou a respondê-las, aí assim a gente conseguiu chegar no nível da técnica, no nível da ciência. Esse caminho ele está escrito na Metafísica de Aristóteles, foi escrito há mais de 2000 anos. A gente tem os homens de experiência que vão observando o mundo, vendo como eles funcionam. Aí a gente tem os homens da técnica, da ciência, até que a gente alcança a sabedoria, né? E isso é uma coisa muito profunda e que foi totalmente desconectada dos programas de formação de professores, né? A gente pensar qual que é essa caminhada rumo ao conhecimento. Então, gente, eu até trouxe um exemplo para falar para vocês, né? Que é justamente, né, esse... Eu não mostrei uma imagem aqui, olha, gente. Eu não mostrei essa imagem, esse texto aqui é muito legal. Vocês de certo, como eu estava falando, quando eu estava falando que a Terra não é algo comum, o que está em volta de nós não é algo comum, é algo extraordinário, né? Vocês de certo não sentem logo toda a grandeza daquilo que os envolve na natureza. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Nós não sentimos logo de cara toda a grandeza que está em volta de nós. A gente não percebe isso assim. E ainda mais hoje, né, com a vida extremamente urbanizada e tudo tão pronto, como a gente já falou. Mas quando a gente pensa, porém, nas revelações que os conhecimentos científicos e a interessada observação das coisas e dos seres lhes proporcionam, então o mundo lhes parece um mundo novo. Então, quando a gente começa a fazer os estudos, né, de todos os conhecimentos científicos que já tiveram, que já vieram, que já foram produzidos, as tentativas de explicar como é que as coisas são, que a gente se põe a observar, né? Seja no ambiente onde a gente vive, seja por fotos, seja nos próprios livros, seja viajando, né? Então, o mundo que está ao nosso redor parece um mundo totalmente novo. É exatamente isso que acontece, gente.
Exatamente isso que acontece com as crianças e jovens, eu digo porque eu testemunhei na minha prática como professora, e é assim que eu faço com o meu filho. E eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses, e vocês precisam ver o vocabulário que ele utiliza, porque ele pergunta de tudo e eu respondo de tudo. Hoje mesmo ele está fazendo uma brincadeira aqui, gente. Deixa eu tirar os comentários um pouco aqui para eu ler vocês. Deixa eu tirar aqui um pouco antes da gente. Eu quero ler vocês aqui. Ele estava brincando de botar um bonequinho, ele botou na beira da mesa, aí ele, olha mãe, mamãe, papai, o bonequinho está na beira do penhasco. Então é isso, porque ele vai perguntando as coisas pra gente e a gente responde, a gente mostra imagens, aí eu pego um livro e eu tô querendo o quê? Produzir nele o quê? Justamente esse maravilhamento. Porque esse canal aqui, né, essa página do Instagram se chama Geo Maravilhamento. E também vai estar associado a um canal no YouTube, tá? A gente já está com o primeiro vídeo sendo produzido. A gente vai inaugurar em breve. E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter acesso. Vou avisar aqui, tá? Vai ser uma série de vídeos bem legais também para a gente falar sobre ensino de geografia. Mas por que chama geomaravilhamento? É justamente, gente, porque não há como ensinar geografia de verdade se não for por meio, se não partir desse maravilhamento, desse espanto, desse encanto. A gente conseguindo gerar isso, a gente já plantou uma semente muito valiosa. Muito valiosa. E depois a gente começa a trazer as conceituações, a gente vai saindo desse concreto para o abstrato em níveis cada vez maiores, a partir das teorias, como é que as teorias vêm explicando. Nos meus cadernos, eu sempre tenho atividades que eu coloco os alunos, as crianças, os jovens, para observarem, porque isso é muito importante. Vocês precisam, às vezes os pais me perguntam, né? Ou os professores de ensino infantil, o que eu já posso fazer de geografia? Leva para observar as nuvens, leva para observar as árvores, leva para observar a natureza. Observar o que for que tem aí acessível para isso, faça isso. Isso é muito importante. E converse sobre, peça para que eles vejam os detalhes. Você vai estar desenvolvendo nessa criança, nesse jovem, algo que não vai servir apenas para a geografia, mas vai servir para todas as áreas do conhecimento. Porque todas as áreas do conhecimento exigem que a gente veja os detalhes, que a gente veja os pormenores. Os pormenores. Para que a gente chegue a uma conclusão, para que a gente chegue a uma resposta. Tá? E eu queria trazer um exemplo para vocês, né? Do Tesouro da Juventude. Sol, né? O Sol. Quantas tentativas, né? A gente tem de explicar verdadeiramente o que é o Sol, né? Talvez seja aí um dos grandes enigmas que nós tenhamos. E hoje existe uma explicação científica bem lá redondinha e tal. Mas eu tenho minha pulga atrás da orelha. Mas em tempos longínquos eles acreditavam, ainda quando acreditavam que a Terra era plana, né? Que o grande fogo, né, que alimentava o Sol se apagava todas as noites quando ele entrava no mar do Ocidente. Então o Sol, tinha aquele fogo, né? Ele entrava no mar do Ocidente, aí se apagava. Aí depois ele passava pelo mundo subterrâneo e aí ele se incendiava novamente e voltava a aparecer no céu. Aí ele se apagava no mar do Ocidente, voltava a se acender no subterrâneo e aí voltava a brilhar no céu. E por que eles tinham essa visão do fogo subterrâneo? Por conta dos vulcões, tá? Então eles tinham essa visão de que o subterrâneo tem esse fogo, né? E aí eu vou pegar um trecho de um outro livro aqui, de um Atlas, o Atlas do Extraordinário. Eu gosto muito desse Atlas, eu tenho vários volumes. E aí ele tem um trecho que ele fala da luz do mundo, olha. Não há nada de estranho em que todas as raças... Vou ativar os comentários, tá? Não há nada de estranho em que todas as raças e todos os povos tenham adorado o sol num ou outro momento. Cabe a atitude mais racional do que a de formalizar numa religião o temor reverencial que todos sentimos perante tão formidáveis poderes? É uma atitude extremamente racional reverenciar o sol. Olha que coisa fantástica, né? Uma entidade que proporciona luz e calor com infalível regularidade, que faz crescer as colheitas e transforma a noite em dia, possui muitos dos atributos de um Deus.
A única coisa que fez a ciência moderna é sugerir mecanismos que expliquem os extraordinários poderes e influência do Sol. Um livro didático da atualidade nunca começa assim, tá, gente? Já começa lá, olha, o céu é uma estrela, que eles hoje chamam de estrela, já faz um tempinho aí que eles chamam de estrela, né? Uma estrela que está a não sei quantos quilômetros de distância da Terra, blá, 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 blá. Daqui a não sei quantos bilhões de anos vai explodir. Já fala até da explosão, quando vai acabar, a gente vai demorar 8 minutos para sentir. O negócio é assim, papum. Aí, que ser humano é esse aí que você está formando? Qual que é o objetivo de ensinar dessa forma? Sendo que isso é uma hipótese que já tem aí, vamos dizer, algum aprofundamento por conta, né, de pesquisas da NASA e outras pesquisas e tudo mais, fotografias bem próximas. Mas existe muito mais em relação ao Sol. E aí, nós somos seres humanos ou não somos? Porque faz parte, e é racional, como ele mesmo diz aqui no Atlas do Extraordinário, é racional do ser humano reconhecer as coisas em outros níveis de interpretação, né? Olha, vou finalizar aqui. Consciente da conexão que existe entre o Sol e a Terra, a humanidade sempre sentiu o desejo de conhecer as origens de ambos os corpos, tanto do Sol quanto da Terra. De onde surgiu o Sol e a Terra? Esta é uma pergunta e um mistério que todos os povos, todas as religiões e todas as pessoas com uso da razão questionaram em alguma ocasião. Eu vou ler o final de novo. Esta é uma pergunta e um mistério que todos os povos, todas as religiões e todas as pessoas com o uso da razão questionaram em alguma ocasião. Como surgiu o Sol? Como surgiu a Terra? Ou seja, se uma pessoa não está questionando isso, se ela não está interessada em saber qual é a origem dessa Terra, qual é a origem do Sol, os dois elementos mais incríveis que tem em volta de nós, tem alguma coisa errada. Não está usando a razão. Essa pessoa, de alguma forma, ela está apática pelo conhecimento. Ela está envolta a um mundo extraordinário e é como se ela estivesse numa caverna escura, porque ela não consegue ver o maravilhoso em volta dela. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo? Comenta aí, gente. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão achando coisa de doido? Vocês acham que eu estou voando? O que vocês estão achando? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês perguntaram qual que é, né? Deixa eu mostrar aqui. O Atlas do Extraordinário, essa coleção, tá? Esse aqui é o do Fenômenos Naturais, é o volume 1, tá? Ele tem vários, tá? Eu tenho vários. Eu quero ler aí o que vocês estão falando. Gente, tá aparecendo algum negócio aqui, né? Na tela. Ah, é do filtro. É do filtro dos cílios que eu botei, ó. Não são naturais. Que bom, gente. É só usados, tá? Esse Atlas. Você consegue. Mercado Livre, estante virtual. Isso, então assim, aí, por exemplo, eu peguei do Atlas do Extraordinário alguns textos, peguei do Tesouro da Juventude, né? Peguei textos do Mito, um livro da história da Idade Média. Então, o que a gente precisa se munir também para a gente ensinar melhor? Se é um professor lá de uma instituição que utiliza um material didático específico, mas você pode trazer materiais complementares, só que você tem que buscar isso. Você tem que buscar isso. Porque existe uma outra forma de ensinar, tá? Que não é uma forma extremamente materialista mesmo, sabe? Aquela coisa assim, olha, é isso, anota no caderno. Porque aí a gente vai ter que falar de diversas regras, tá? A gente vai ter que falar. Olha, é assim que vai ter que jogar lixo, não pode mais lavar calçado, não tem, o banho tem que durar tantos minutos. A gente vai ter que começar a estabelecer uma série de regras para que a humanidade consiga continuar vivendo de uma forma, como se diz, né, sustentável, minimamente sustentável nesse planeta. Porque não há amor, não há ligação, não há encanto, não há respeito por esse planeta. E se a gente não respeita essa casa que nos foi dada, não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente vai ficar vivendo adestrado, seguindo regrinha
mas a coisa não vai funcionar como deveria, né? Um bom exemplo disso é o comércio de carbono, né? Bom, eu não vou entrar aqui na questão do aquecimento global, não. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar em outros momentos, tá? Que eu vou trazer algumas visões para vocês, de vários autores que não estão na mídia. A gente vai ampliar o nosso entendimento sobre essa questão. Então, eu não vou aprofundar nisso. Mas eu estou falando na questão ética mesmo, né? Ah, não, então eu não, já que eu ultrapassei, né, a minha cota, eu vendo para o outro lá e aí entra na cota do outro, entendeu? Então é uma coisa assim. É a lógica, o mindset, a forma de pensar, né? É uma forma de pensar limitada mesmo. E a nossa formação, ela foi uma formação limitada em muitos aspectos. Porque a gente não desenvolveu mesmo isso, sabe? Então, a gente precisa ir caminhando, nossa caminhada. A gente obtendo essa prática também, a gente passar por esse maravilhamento, para que a gente possa auxiliar as crianças e os jovens a passarem por isso, sejam nossos filhos ou sejam nossos alunos. Tá? Então, por exemplo, a explicação da gruta da inveja. Várias pessoas já me falaram, Janaína, não vou esquecer nunca, ou então porque eu já tinha dado antes no meu feed, né? As pessoas me chamam e falam, Jana, eu vi um negócio e tal, me lembrei dessa explicação, né? É isso, gente. É isso que eu quero despertar. Então, esse é o caminho que a gente vai ter aqui no Geomaravilhamento. É mostrar para vocês essa outra possibilidade de ensino, essa outra forma de ensinar. Esse é meu objetivo aqui, tá, gente? Então, vocês vão ver muitos mitos, muitas histórias, muitos conteúdos de geografia. Eu vou explicar para vocês exatamente como vai funcionar as postagens. Eu vou botar um vídeo no IGTV. As postagens, elas têm legenda, para que facilite que vocês... Tem que ter legenda, né, gente? Geógrafo tem que ter legenda. Para vocês encontrarem posts se serão ligados ao ensino de geografia ou se serão ligados a conteúdos de geografia ou sobre lugares incríveis, tá? Então, e a gente vai começar a produzir outros materiais, além dos cadernos geográficos também. Agora que a gente tem o Geomaravilhamento, a gente vai se dedicar muito mais, tá? Então, a geografia. Então, vocês vão ver realmente quanta coisa boa tá surgindo aí, tá? Ai, que bom, Andréia. Fico muito feliz. Então, o caminho, gente, o caminho não é apenas uma observação do ambiente físico em volta de nós. É por meio dos livros, a gente obtém esse maravilhamento também estudando autores e a caminhada que eles tiveram. Então, por exemplo, no Caderno 2, eu trabalho com os alunos do Caderno 2 ali a partir de 7 anos. O Tratado da Esfera, que é um livro que não é tão fácil de ler, mas eu já trabalho, porque eu trabalho, gente, com meus alunos e meus filhos com altas expectativas. Tá? Eu acredito nisso, que meu papel como professor é ter altas expectativas. Então, eu mostro e vou trabalhando e vou administrando, e depois, se eu sentir que eu preciso trazer mais na frente de novo, eu trago mais na frente. Mas eu lido com altas expectativas. E por conta desse lançamento, gente, eu produzi um presente para vocês, totalmente gratuito. É um jogo da memória, a água e a terra. Esse é um jogo da memória que eu criei com 2 níveis de dificuldade, tá? Vocês podem baixar, vocês vão ter que imprimir os cards, e eu aconselho também que vocês plastifiquem, se vocês quiserem. E a ideia é trabalhar algumas superfícies terrestres que estão envolvidas por corpos de água, tá? E que isso gera muita confusão. O que é uma ilha? O que é uma planície? Planície não, gente, calma. Ai, meu Deus, uma península. O que é uma ilha? O que é uma península? O que é uma foz em delta? O que é uma foz em estuário? O que é o leito de um rio? Tá? Então, são essas diferenciações de superfícies de terra ligadas a corpos de água que gera muita confusão. Então, eu escolhi esse tema para ser o nosso primeiro material gratuito que a gente está divulgando, tá? Então, é um jogo da memória que tem 2 níveis de dificuldade, porque a gente produziu cards, que é o jogo da memória padrão, que você conecta 2 imagens parecidas, mas ainda assim as cartas têm diferenças, mas você consegue conectar pela imagem. E o segundo nível de dificuldade é quando você tem uma carta que é só a imagem e a outra carta que é só a definição.
Então, na hora de virar, a criança vai ter que virar a imagem, e aí se ela virar uma carta de texto, ela vai ter que saber se aquele texto, aquela definição, por exemplo, ela virou a imagem da península. Aí a hora que ela virar a imagem de uma definição, ela vai ter que ver se aquela definição é a definição de península, para ela juntar ou não, tá? Então é o segundo nível, você começa com o primeiro, depois você vai para o segundo. Aí a gente explica lá como fazer a impressão e tal. Mas é um presentinho para vocês. Vocês podem ir no link da bio aqui do Geomaravilhamento e vocês já podem baixar esse jogo da memória. Eu espero que vocês gostem. Na verdade, antes de acabar essa live, já vai ter uma postagem aí. Eu acho que a Sara já vai fazer a postagem. Você confirma para mim se a Sara já vai fazer a postagem, amor? Também lembrando todos vocês aí, tá? O que a Rivane falou? Ah, Rivane, os cadernos geográficos, eles seguem na promoção, tá, gente? A gente resolveu com Diamantelha a R$ 47,90 mais um tempo, também por conta do lançamento do Geomaravilhamento, tá? O caderno 3, ele vai... Opa, não queria desativar, não. Eu queria tirar a imagem. O caderno 3, ele vai ser lançado no final de junho, se Deus quiser, tá? Porque ele eu já tô junto também, muito perto, o nosso projeto é já lançar também o primeiro caderno histórico-geográfico sobre a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Tá? Então tá vindo muita coisa boa por aí. Tem um outro tipo de material também que virá por aí, que eu vou avisar para vocês, mas não agora. Não vou fazer o spoiler ainda não, porque eu fico fazendo muita promessa e vocês ficam me cobrando, ó. Vocês cobram mesmo. Gente, então, olha, eu quero pedir um favor para vocês, se vocês puderem. Eu vou deixar aqui com essa imagem que está muito bonita. Vou desativar aqui os comentários. Vou pedir esse favor para vocês. Se vocês puderem tirar um print nesse momento, postar no stories de vocês, falar um aprendizado que vocês tiveram com essa live de hoje. Isso é muito bom para a gente poder divulgar, para a gente poder crescer, mas mais do que isso, para eu poder perceber, ter assim, um feedback mesmo do que vocês mais gostaram. Isso vai sendo para mim um termômetro muito bom para eu conduzir as minhas postagens. Eu já tenho um planejamento, uma linha editorial bem conduzida, produzida. Eu e a Sara trabalhamos muito nesses dias, mas eu quero estar sempre alinhada também ao aquilo que vocês estão precisando, aquilo que vocês estão desejando. Eu estou assim, me sentindo renovada. Eu amo trabalhar na Educaetos e vou continuar com toda a minha dedicação lá, né, de prof principalmente, tudo que eu ofereço lá. Mas eu estou muito animada com o Geomaravilhamento. De verdade, gente, eu não imaginei que eu ia fazer um trem desse, assim. Não imaginei que eu ia... Eu tô até um pouco emocionada, assim. Que eu ia bancar, sabe? De ter um outro Instagram. Ó, meu irmão tá aí, gente. Ó, o Felício aí, ó. O caderno geográfico, o histórico geográfico vai ser com ele, né? O primeiro que a gente vai fazer da Carta de Pedro Vaz de Caminha, mas depois terão outros. Vai ser com ele. Mas então, assim, eu não imaginei que eu fosse bancar uma coisa dessa, mas eu já vinha há um tempo, sabe? Sentindo, pensando, assim, que eu queria... Eu tava precisando de uma luz mesmo, entender como é que eu poderia, né? Trazer mais geografia dentro da Educaetos e aquilo não estava aparecendo para mim uma forma. E daí o Geomaravilhamento, que era um nome que eu já tinha comigo, ele renasceu, então tá sendo muito bom. Viu, gente? Eu, agora, como esse Instagram ainda é pequeno, o Instagram já tá me avisando que eu só tenho 1 minuto restante dessa live, então eu já vou precisar encerrar. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Agradeço muito se vocês puderem fazer essa postagem no Stories. Vocês têm que marcar, @geomaravilhamento, senão eu não consigo ver que vocês postaram, tá? E vamos seguindo por aqui, tá? Vai ter muita coisa legal. Grata pela presença de vocês. Tá bom? Tudo de bom. E nas lives do Geomaravilhamento, a gente termina com outra frase clássica, que não é bem clássica assim, mas é assim que eu me comunico desde que eu comecei a estudar geografia, que é abraços geográficos para todos. Tchau, gente. Bom restinho de domingo e boa semana. Até mais.